sou a Rafa Fustang da Mina, comprava livros, e hoje a gente vai falar... Ai, meu Deus, eu sempre me ajeitando na cadeira. Hoje a gente vai falar de um filme que acabou de estrear no Netflix, na verdade, e quando eles mandam aqueles e-mails, ou aqueles avisos assim que eu entro dizendo: esse filme é recomendado pra você, eu já fico meio... Ai, meu Deus, será que é outro Romina? Mas, graças a Deus, não foi. O filme que eu vou contar hoje, vocês já sabem qual é, chama El Aviso, que é o aviso, e ele é uma produção original do Netflix, inclusive. E, bom, esse vídeo vai ter alguns spoilers, nada muito forte com o final, mas se você se importa, se você ainda não assistiu, então corre pra assistir, depois volta aqui, ou então se você não liga, eu não vou falar exatamente o final, tá, gente? Eu só vou dar algumas... Então eu vou colocar aqui com spoiler porque tem alguns pequenos spoilers que eu vou falar. Bom, o filme começa com o personagem John, que é o... Qual é o nome dele? O Raul Arevalo, né? Que é um ator aí que já fez vários filmes muito legais do cinema espanhol e tal. Eu acho que eu vou lembrar o nome depois do filme que eu assisti com ele. Mas ele acho que ele fez Os Amantes Passageiros. Fez Amantes Passageiros, foi isso, do Almodóvar, que é um dos filmes dele que eu menos gosto, mas enfim. Lembrei do rostinho dele. Ele é o John, e a gente já começa com ele dentro do carro esperando um amigo dele. Essa história se passa 10 anos atrás, como se fosse 2008. Ele está esperando um amigo dele, que é o Davi. O amigo dele entra no carro. Ele está falando com uma moça que aparentemente é a namorada do Davi. E ele entra no carro e ele avisa que vai se casar com essa moça. Quer dizer, que vai pedir ela em casamento, vai levar ela para Paris, tudo, que ele está super apaixonado. E eles resolvem parar numa loja de conveniência, como a gente chama aqui, de um posto de gasolina. Uma loja 24 horas. E o Davi sai, porque ela pede para comprar bebida, e ele fala: vou comprar champanhe, que é para comemorar. E ele sai, o Davi, na verdade ela pede pro John, né, que é com quem ela tá falando. E ela é a Andrea, né, o nome dela é Andrea, que é a Belen Cuesta. Ela faz da telefonista lá, que eu ainda nem assisti, não tem que assistir. Bom, ele pega, vai... E quando ele vai, acontece um negócio lá dentro, né, que ele acaba sendo baleado e ele vai ficar em coma durante um bom tempo. E aí a gente percebe, já começa a perceber assim, algumas histórias, por exemplo, que o John já foi namorado da Andrea, foi isso que eu entendi, porque ela pede desculpas, porque uma época lá ele se ausentou e tal. Eu acho que ele teve uma depressão, alguma coisa assim, porque ele toma remédio de tarja preta. E ela acabou se envolvendo com o Davi. E ela tá super apaixonada e tal, o tempo todo desesperada, porque o amigo, agora namorado dela, tá lá em coma. E tem o tempo todo também um irmão dele, né, que é um outro personagem, que é o irmão do Davi, que fica lá nesse meio termo, sendo a posição da família e a posição da namorada, que iria virar noiva, e o do outro amigo, que tá aí nesse meio termo, que parece que ainda gosta dela, mas está aceitando de boa que os dois, né, vão ficar juntos. Mas aí acontece essa desgraceira toda, ele leva um tiro e ele fica em coma. Só que o que vai acontecer é que o John vai depois pegar uma reportagem e vai ver que naquele lugar, naquele mesmo local onde é o posto de gasolina, já teve outras desgraceiras daquela. E aí ele começa a perceber a idade das pessoas, ele começa a fazer toda uma equação, né, uma fórmula matemática para entender o que se passou, para dizer que não era só uma coincidência. Lembra um pouco um filme bem antigo que eu vi do Jim Carrey, que acho que era o número 23, né, essas coisas que ele faz, ele começa a pensar, só que como ele é uma pessoa que já teve problemas antes, que a gente não entende muito bem o que era, a gente só sabe que ele tem que tomar as pastilhas, que eles falam o tempo todo, que são os remédios dele, né, de tarja preta. Ela fala mesmo para ele, quando ele começa a ter essas ideias, a gente começa a não entender se isso que ele está falando tem algum sentido ou se ele é completamente fora da casinha. E aí a gente fica nesse meio termo assim, mas as coisas começam a se encaixar de acordo com vai passando o filme. O longa vai passando, a gente vai percebendo que ele talvez não seja tão louquinho assim. Bom, a gente também vai ver no presente, vai conhecer uma mãe e um filho. É o papel da Aura Garrido, que é uma atriz fantástica, gente. Ela fez El Cuerpo, lembra? Ela era Carla. Eu lembro muito desse filme, porque eu adoro a Belén Rueda e tem o Hugo Silva, então é um filme fantástico. Ainda não falei porque eu acho que nem tem mais pra passar. Eu vi em DVD, eu nem sei onde foi parar. Acho que DVD é alugado, olha como tem tempo. E ela é a mãe, que é a Lúcia, e tem o filho, que é o Nico, eles já chamam de Nico,
que é o Hugo Arbues. Gente, os dois, eles estão trabalhando super bem. Não que o John não esteja, ele tá fantástico, né? O John, o Raul Arevalo. Mas os dois, a mãe e filho, ela é uma mãe que é divorciada. A gente não vê ela trabalhando em momento algum. Então não sei com quem que ela trabalha, se ela recebe pensão, não sei o que que é. E o filho, eles são uma família, só os dois, e eles são bem humildes, porque a gente percebe na fala. Porque o filho começa a sofrer bullying na escola, ele tem 9 para 10 anos, ele ainda não completou 10 anos. Começa a sofrer bullying na escola. E ela primeiro vai na escola e a opção que ela teria seria tirar ele da escola, mas é uma escola pública, ela não tem como botar numa particular, a professora, depois a coordenadora, tem essa conversa com ela. Em nenhum momento é sugerido que ele vá num psicólogo, então esse tempo todo, de tudo que ele passa, em nenhum momento a mãe leva ele num psicólogo. E tem 3 garotos insuportáveis que maltratam ele pra caramba. E o menino tá sofrendo pacas. E aí, pra piorar, ele tem uma coisa em comum com o John. Eles fazem aniversário no mesmo dia, a gente percebe isso, que é o dia 12 de abril. E aí começa aí as coincidências, porque quando ele vai nessa loja de conveniência, que é muito perto ali da escola dele e tal, e os meninos inclusive fazem bullying com ele, pedindo pra ele pegar uma revista lá dentro da loja de conveniência, tem um senhor que fica no caixa, que parece o dono do lugar, ele pega e coloca dentro da mochila dele um aviso, dizendo que não é para ele ir ali no dia do aniversário dele, que é o dia 12, no dia que ele completa 10 anos. E ele fica meio assim, sabe, ele confia muito, né, no que aquele papel tá dizendo, mas a princípio ele tá achando que foram os meninos que praticam bullying com ele. A mãe também acha, a gente vai descobrir que não foi, que foi exatamente o senhor, por causa de toda uma questão aí que eu vou deixar que vocês descubram, né, quem não viu ainda. E quem tiver dúvida, coloca aqui no comentário. Mas o que acontece é que começa a dar nervoso. Por quê? Porque a mãe, ele conta pra mãe, ele se abre com a mãe. A mãe primeiro vai na escola, não dá nada com nada, a coordenadora não toma nenhuma atitude, porque a caligrafia não era a mesma, e, enfim, porque nunca pegou os meninos fazendo nada, e o menino teria que... O Nico teria que, quando sofresse o bullying, ir direto na coordenadora ou na diretora, e ele entende que isso vai fazer piorar, então ele só confia na Sara para ficar contando as coisas que é a amiguinha dele da escola. Bom, ele vai fazer 10 anos, tá chegando o dia 12 de abril, e aí é que eu me pergunto, ele conta pra mãe, tem essa história, ele ainda conta que tem uma criança na escola que não vai no dia 12 sair de casa porque recebeu essa mensagem no dia 12, a gente vai entender depois isso lá na frente, o que aconteceu no dia 12. Quando ele nasceu, ele tem a mesma idade do Nico, ele nasceu praticamente no mesmo dia mesmo, só que numa distância de horário. E o que a mãe faz? Gente, eu não tenho mãe, eu não tenho filho, não sou mãe, mas se é com a minha mãe, se é com meu pai, se é com meu marido, o que eu vou fazer? Eu vou falar pra não ir, eu sou supersticiosa, né? Tipo, não vai. Mas ela quer que enfrente o medo. Aquela mãe não tá dando um sacode nela, porque ela piora as coisas pro garoto. Ah, vai, eu vou te obrigar, não sei o que lá, você tem que enfrentar seu medo, porque você agora... Gente, dá uma raiva dela, tá tipo, minha filha, hello, sabe? Não sei se todo mundo vai sentir isso vendo o filme. Eu senti raiva daquela mãe. Mas ela tá muito bem, então, assim, dá muita raiva, porque ela tá insuportável. E ela acha que os traumas dela são os traumas do garoto, enfim. Voltando à história do John, que tá 10 anos antes dessa história... ele começa a encaixar e aí ele percebe que já aconteceu várias vezes. Antes era um banco, em 1912, 13, sei lá. Depois era uma posada. E os números que ele cisma são 53, 42, 32, 21 e 10. E ele percebe que cada um desses tem que ter esses 5 números no lugar quando tá acontecendo lá a desgraça, igual quando aconteceu com um amigo dele. E é a que vai acontecer daqui a 10 anos, ele percebe isso, seria o Nico. Mas ele não tá sabendo que é o Nico, né? Ele vai achar que é o menino, que é o outro lá que, enfim, que vai avisar. E aí, que eu não lembro o nome dele. E aí, o que vai acontecer nessa coisa toda? Ele vai perceber que não só essas pessoas têm a cidade, como, na verdade, é uma coisa bem de reencarnação, do tipo, morreu aquele, tá nascendo outro com a diferença de idade daquele último que morreu. Então, do primeiro pro segundo, foi uma diferença, sei lá, de 42 anos. Acho que eu entendi isso. Depois o outro é 32, depois o outro é 21. E o último, que é o dele pro último, do amigo dele, do que aconteceu pro último, serão 10 anos. E aí vai fechar o ciclo da maldição.
É uma história meio sobrenatural, meio matemática, meio suspense, meio thriller psicológico, meio tudo. E eu curti bastante. Não é um filme que eu diga, oh, é excelente, é maravilhoso, que filme, caraca. Eu não sei, assim, não me pegou tanto. É um filme de 1h30, mas que... Eu não sei se o final, eu falei, já esperava. E eu nunca espero muitos finais, eu sou péssima pra descobrir finais. A direção é bem acertada do Daniel Calparsoro, acho que é isso. Eu olhei, eu ainda não vi. Ele fez um seriado muito grande, assim, lá na Espanha, eu não assisti. Eu não lembro de ter visto nenhum filme com ele. Mas a direção é bem bacana. O roteiro é bem acertado. E uma coisa que é bacana do filme é que ele explica muito. Tem filme que a gente sai pensando, entendi. Não gostei. Não que eu não gosto desses filmes, eu gosto até de debater com vocês isso. Mas esse não tem essa desculpa, porque é super explicativo. Né? Ou pelo menos o autor fez, os roteiristas fizeram para que fosse bem explicativo. E talvez por isso eu tenha achado meio, sabe, ficou faltando alguma coisa aí no final. Apesar de a atuação desse trio, que é a mãe, o filho e o cara 10 anos antes, que é o John, gente, é perfeito. Também deu raiva da outra lá, da Andrea, da Belém Costa, quando ela fala pra ele, né, porque vão desligar os aparelhos lá dele, do amigo, né, que ela fala, era você que tinha que estar lá, mas eu entendi depois que ela estava errada de falar, porque a gente nunca deve falar isso pra ninguém, mas eu entendi que era pra ele perceber o que vai fechar esse ciclo aí dessa maldição, desse lugar aí, desse 24 horas do capeta, né? Bom, é isso. Esse filme tá disponível no Netflix, ele entrou agora, dia 24 de julho. Eu vou deixar já essa crítica pra rodar meia-noite, então vai entrar no ar aí daqui a pouquinho pra vocês. Quando vocês assistirem já vai estar no ar. E é isso. Eu fiz com spoiler, mas não dei o finalzão do filme, porque eu acho que é bacana vocês assistirem. Mesmo eu tenho que vocês assistem, mas também eu gosto de debater alguns filmes com vocês. Geralmente, cabine de imprensa eu não faço isso, mas filmes do Netflix eu entendo que as pessoas quando vêm assistir o vídeo, a maioria já viu, então eu boto com spoiler. Mas é isso. Deixa seu comentário aqui embaixo, se não é inscrito no canal, se não perder nenhum vídeo. Eu sou a Rafa, eu falo muito sobre cinema francês, italiano e espanhol. Italiano eu tô devendo alguns filmes aí, eu tô em dívida aí com o cinema italiano. Mas eu gosto muito do cinema argentino também. Eu vejo filmes americanos, ingleses, mas a minha paixão são esses 3 aí que eu citei. Então tá, vou ficando por aqui. Um beijo grande, até a próxima videocrítica ou vídeo resenha, pessoal.